Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa do curso de LTT. Essa é uma aula especial, uma aula diferente das outras, na qual eu vou comentar sobre um documento específico, um documento exclusivo que se chama currículo. O currículo é bastante conhecido de vocês que querem se inserir no mercado de trabalho, que querem conseguir um emprego, O currículo tem como função justamente tentar auxiliar o profissional a se apresentar de maneira que ele conquiste uma vaga do seu interesse. O currículo nada mais é do que um documento técnico. E como todo documento técnico que nós viemos estudando aí ao longo desse período das aulas de linguagem, trabalho e tecnologia, ele usa a linguagem formal técnica. Lembrando, os documentos técnicos têm o objetivo de informar, solicitar, registrar e ou esclarecer alguma informação, alguma coisa. No caso do currículo, claro, nós podemos deixar bem claro que ele tem o objetivo de informar o seu possível contratante as suas habilidades, experiências, competências para aquela vaga de emprego. Como qualquer outro tipo de textos, documentos buscam comunicar algo a alguém. No caso, comunicar justamente essas informações ao seu possível futuro contratante. Claro, nós temos que sempre lembrar antes de escrever daquelas 4 perguntinhas que eu já comentei em aulas de LTT. O que buscamos comunicar com este documento? No caso do currículo, nós buscamos comunicar nossas informações particulares do que diz respeito à nossa competência para uma vaga de emprego. Com quem vamos nos comunicar? No caso do currículo, o nosso objetivo, o nosso alvo são pessoas que fazem análise de currículo, pessoas de RH de empresas e etc. Qual a situação em que essa comunicação ocorre? Ela ocorre na situação de tentativa de emprego, de conquista de uma vaga de trabalho. Então essa é a situação em que a comunicação ocorre. E qual o resultado esperado para essa comunicação? Claro, que você seja chamado para uma entrevista e conquiste a sua vaga esperada. Bom, aqui o objetivo fundamental é comentar com vocês a respeito deste tipo de texto do ponto de vista textual. É claro que eu vou comentar com vocês algumas informações, dicas e sugestões a respeito de como fazer um bom currículo. A leitura do currículo dentro do curso de LTT, ela é voltada principalmente para a leitura textual, ou seja, as preocupações que nós temos com ele são preocupações ligadas à língua portuguesa, porque LTT é uma matéria relacionada ao eixo de comunicação. Porém, porque acho que isso é essencial, fui investigar, pesquisar e estudar, especialmente o material produzido por colegas professores e especialistas na área de RH, para ver o que está neste momento se considerando como um bom currículo. Então, aqui eu vou falar a respeito de algumas dicas e informações importantes para a composição de um bom currículo. Mas lembrem-se, é sempre, claro, mais importante no caso de vocês procurarem alguém que é efetivamente dessa área. Aqui a minha preocupação é com o conteúdo objetivo, tentar fazer um resumo daquilo de mais importante que eu encontrei nas minhas pesquisas acerca de currículos para vocês, mas sempre procurem vídeos, sites, documentos, textos e orientação de profissionais da área de recursos humanos que são especialistas nisso, tudo bem? Mas eu vou tentar aqui fazer um resumão daquilo que é mais importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiro vamos definir o que é um currículo. Nós temos 3 tipos básicos de currículo. O currículo tradicional, que é aquele que todo mundo conhece, que normalmente vem em papel ou uma versão digital que você manda por e-mail e que traz a descrição das qualificações do profissional. Esse é um currículo que todo mundo está acostumado, que todo mundo já viu. Nós temos também um tipo de documento que antigamente era mais utilizado para pessoas que trabalhavam com artes e digitais, visuais de todo tipo, etc. Mas que cada vez mais está sendo requisitado por empresas e instituições como um substituto ao currículo, que é o chamado portfólio. Portfólio é um documento para apresentar trabalhos anteriores realizados pelo profissional em uma empresa ou instituição. Então você tem lá como se fosse uma pasta com diversos documentos
que demonstram suas competências de maneira objetiva. Isso é específico principalmente para quem trabalha com algum tipo de arte visual. Mas como eu disse, cada vez mais outras áreas estão exigindo, estão pedindo e trabalhando com portfólios. Há também a carta de recomendação, que é um documento que normalmente é feito pelo antigo empregador, né, ou por algum mentor, algum professor da pessoa, para recomendar um ex-funcionário, um ex-aluno, um colega para uma vaga de emprego. Então a pessoa pede para aquele empregador tal que faça uma carta recomendando e indicando quais são as suas principais características positivas para uma possível nova contratação. Mas aqui o nosso foco será o currículo tradicional, que é o texto que nós estamos trabalhando dentro do universo dos textos técnicos. O currículo é um documento que tem o objetivo de apresentar os dados e as qualificações de um candidato a uma vaga de emprego. O currículo é um documento técnico, como eu já disse, mas com uma estrutura mais próxima a uma lista de tópicos, e isso é importante, né? Você pode ter outros tipos de apresentações, tem inclusive a famosa carta de apresentação, que pode ser feita com e-mail, tá? E até você pode mandar o currículo com um texto de e-mail que apresenta você como profissional, mas no geral o documento específico do currículo ele é organizado como uma lista de tópicos, uma lista das informações sobre aquele profissional, e não se espera, portanto, algo maior do que 1 ou 2 páginas. Na verdade depende do profissional, né? Se você é alguém que está se inserindo agora dentro do universo do trabalho, você não tem experiência, você está em busca do seu primeiro emprego, você é estagiário, você não vai ter muita coisa para inserir num currículo. E não vale a pena encher linguiça ou enfiar informação que não é útil. Isso eu vou comentar posteriormente. Então, um currículo de uma pessoa que está iniciando no universo do trabalho não passa de uma página, nem deve passar, tá? Agora, profissionais com mais experiência, mais tempo de trabalho, devem organizar um currículo, claro, com mais informações, mas de preferência que não seja nada extenso demais, porque os profissionais que fazem análise de currículos não vão ter muito tempo de ficar lendo currículos longos e extensos, mesmo que eles demonstrem um profissional com muita experiência. Eles vão de maneira objetiva naquelas informações que são mais importantes, que é justamente, eu vou comentar com vocês em breve, como organizar essas informações para tornar o currículo mais atrativo, que é justamente o que profissionais da área de RH vão analisar. E é importante, é recomendável que um candidato elabore um currículo direcionado para cada vaga de emprego a qual pretende se candidatar. Isso é muito importante, tá? Um currículo focado e organizado aumenta as chances de chamar a atenção do recrutador para aquilo que ele realmente está procurando. Porque muitas vezes o cara coloca todas as informações que ele tem, né, tudo no currículo, todo tipo de trabalho que ele fez. E às vezes aquele tipo de função que ele exerceu numa profissão não é útil para o que ele está buscando agora, porque hoje em dia, por necessidade ou por flexibilidade, as pessoas fazem trabalhos diferentes, né, desenvolvem atividades diferenciadas ao longo da sua formação profissional. Às vezes mesmo dentro da mesma área, se eu que sou professor de língua portuguesa, eu tenho conhecimentos de inglês, eu já dei aula de língua inglesa. Se eu vou tentar uma vaga para dar aula de língua portuguesa, vou tentar uma vaga para editor, vou tentar uma vaga para revisor de texto, nada disso exige que eu coloque a minha formação em língua inglesa no currículo como professor de língua inglesa. Coloco sim, como um conhecimento que eu possuo, mas como objetivo profissional, não. Você é um profissional que está se formando agora na área da indústria, né? Você está tirando o seu diploma de mecânico, da área de mecânica, técnico em mecânica, e você no passado fez cursos e trabalhou como soldador. Claro que isso é muito importante para ser inserido num currículo para alguém que pretende trabalhar na área de mecânica. Agora, num outro momento, você trabalhou na área de vendas e você, por uma necessidade, você trabalhou vendendo produtos, por exemplo, sei lá, produtos de higiene pessoal, coisas do tipo. Não tem nada a ver com essa área, né? Então, se você for fazer um currículo para a área de vendas, insira essa função. For fazer um currículo para a sua área agora de atuação, que é a área de técnico e mecânica, não insira isso, certo? Então você tem que, às vezes, organizar mais de um currículo para que ele esteja direcionado
para cada situação de trabalho. Bom, e como você organiza um currículo? Quais são as partes de um currículo? É importante deixar claro que um currículo é uma identificação do profissional. Então, antes de qualquer coisa, quando você apresenta um currículo, ele precisa ter o seu nome e os seus dados pessoais. Hoje em dia, pelas pesquisas que eu fiz, é mais comum e até mais desejável que o principal, o cabeçalho, do currículo seja o nome da pessoa. Ou seja, você põe lá em cima, centralizado, numa letra maior, tá? De preferência, claro, o seu nome e não currículo. Tá? Muita gente coloca currículo como título. Tá errado? Não tá errado. Mas, pelas pesquisas que eu fiz e etc., nós temos hoje em dia uma preferência de que o nome que aparece no currículo, o nome central do documento, seja o nome da pessoa e a seguir venham os dados pessoais, que é para o contratante poder olhar para o currículo e já ver, olha, esse aqui é o fulano de tal, tá? Nada impede que você nomeie o seu currículo um currículo e depois você coloque o seu nome, mas chama a atenção você colocar o seu nome como chamariz, do currículo. A gente deve, de preferência, inserir os seguintes dados dentro de um currículo, tá? A data de nascimento, claro, nunca a idade, porque a idade você vai ter que ficar mudando o currículo todo ano, toda vez que você fizer aniversário. Então, se você tem aí um currículo que você pode reutilizar depois, é melhor. Você só atualiza os dados profissionais, mas essa parte você não atualiza. Estado civil não é obrigatório, mas você pode incluir, assim como a nacionalidade também não é obrigatória, mas às vezes compensa incluir. O endereço completo sem o CEP, não é necessário colocar o CEP, apenas o endereço para que a pessoa possa te enviar algum tipo de material se for necessário. Os telefones, e aí eu ponho telefones no plural, por quê? Porque muitas pessoas se esquecem de colocar ao menos um telefone fixo, seja um telefone residencial da sua casa, seja um telefone de algum contato, se você não tiver. Hoje em dia a maioria das pessoas tem apenas celular, e usam apenas o celular. Mas é importante ter um telefone fixo para o caso de alguém tentar te ligar, entrar em contato e você não estar disponível por algum motivo. Seu celular está fora de área, deu algum problema. Então o telefone residencial ainda é um recurso necessário para você garantir o contato. E é claro, e-mail, tá? E-mail é algo fundamental. E aqui é importante chamar atenção para o fato de que você deve evitar a todo custo e-mails que não sejam sérios. O que quer dizer com um e-mail que não é sério? Estou querendo dizer aquele e-mail que normalmente a gente cria sem pensar no ambiente profissional. Muitas vezes a gente cria um e-mail por brincadeira, de zoeira, porque a gente vai se inscrever num site para jogos, porque a gente vai se inscrever num site de compras, então a gente põe apelido, a gente põe um nome em língua estrangeira, a gente põe uma brincadeirinha, e não é legal você ler o e-mail da pessoa e tá lá escrito uma coisa que não faz sentido, Zezinho 123, É melhor o seu e-mail ser o seu nome, ou algum tipo de combinação do seu nome com o seu cargo, do seu nome com a data de nascimento, algo que seja reconhecível e que demonstre uma pessoa séria. Então é muito importante ter isso em mente. Nada de e-mails de zoeira, de brincadeira, que isso não auxilia você a conseguir uma vaga de emprego, tá? E hoje em dia é cada vez mais comum as pessoas também inserirem dentro dos seus currículos, especialmente se for um currículo enviado digitalmente, por e-mail, a página do LinkedIn. Se você não conhece o LinkedIn é como se fosse uma rede social, tipo Facebook, etc., porém exclusivamente voltada para trabalho, para vagas de emprego e para apresentação de profissionais. Então cada perfil do LinkedIn é como se fosse um currículo, mais detalhado, mais complexo, e nessa rede social as pessoas formam relações com empregadores, outros colegas de trabalho, e a partir da apresentação do seu perfil profissional, acaba virando um tipo de portfólio virtual, onde você pode colocar suas capacidades, os trabalhos que você desenvolveu e etc. Então é como se fosse uma rede social de trabalho para pessoas que querem se apresentar profissionalmente. É interessante você ter um perfil no LinkedIn, tá? E você divulgar esse perfil no LinkedIn para possíveis contratantes. Então, procure aí na internet, tá? Eu vou de repente também mandar para vocês vídeos explicando como que funciona a criação de um perfil do LinkedIn para que você possa utilizá-lo no seu currículo também. Se você tiver, insira no currículo.
é interessante que você insira um pequeno texto que se chama objetivos, os objetivos profissionais, tá? Ou seja, o que são os objetivos profissionais? É um pequeno texto muito breve, às vezes nem precisa ser um texto, só põe o nome, né, dos cargos que almeja, áreas de atuação e etc. Porque nós não vamos trabalhar de maneira genérica aqui, tá? Você está se candidatando para uma vaga, você é formado na área de informática. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com o quê? Ah, eu sou melhor trabalhando com manutenção, com hardware. Ok, você coloca lá, atuo na área de manutenção de computadores, instalação de programas, etc. Então você vai definir quais cargos que são os seus objetivos profissionais, o que você pretende preencher enquanto profissional, tá? Tomem cuidado. Na internet vocês vão encontrar pessoas colocando modelos de currículo e modelos de texto para currículo, né? E muitas vezes vão aparecer frases feitas ou clichês, como por exemplo, desejo me inserir na área de trabalho, em diversas áreas de trabalho, me mostrar um profissional flexível e disposto a auxiliar. Sabe, um texto genérico? Não use textos genéricos, né? Use textos objetivos, voltados para a profissão que você pretende, que você almeja na sua formação profissional, tá? Então isso é muito importante. Não use clichês, não use frases feitas. É uma coisa objetiva. Às vezes até você pode colocar simplesmente objetivos profissionais e os nomes dos cargos que você pretende assumir e pronto, tá? Então é importante especificar com clareza qual a área ou o cargo específico no qual se pretende atuar. Descreva o seu objetivo profissional de acordo com o cargo que você quer e destaque as experiências que mais se enquadram nos requisitos da vaga. Então, depois que você fizer os objetivos, quando você for apresentar suas experiências profissionais, você vai filtrar essas experiências pelo objetivo. Então, quais experiências que eu tenho que se relacionam com o meu objetivo profissional, com aquilo que eu pretendo ser dentro do mercado de trabalho. E claro, não coloque um monte de objetivos, tá? Restrinja no máximo 3 áreas. Por exemplo, se você quer trabalhar na área de publicidade, você pode colocar seus objetivos: marketing, designer, analista pessoal. Então, três objetivos profissionais, 3 áreas nas quais você pode se encaixar, que fazem parte do universo da publicidade, certo? Então, esse é o objetivo, a proposta de um objetivo de um documento do tipo currículo, tá? Então, uma coisa, como o próprio nome diz, bastante objetiva, sem muita enrolação. Outra parte que hoje está se tornando bastante comum em currículos e está sendo muito bem vista por profissionais que realizam contratações dentro do universo dos recursos humanos em geral, são os resumos das qualificações profissionais, tá? O que é esse resumo das qualificações profissionais? É um pequeno texto que serve para apresentar ao contratante que o candidato tem uma boa qualificação para uma vaga pretendida, independente da formação escolar, tá? É um texto para você vender seu peixe, para você fazer propaganda pessoal, tá? Então, nos objetivos, por exemplo, você pode colocar lá só os cargos que você quer. E aqui você dá uma apresentada. Não é para ser longo, tá? De maneira, jamais, nada no currículo é para ser extenso, tá? Nada, são pequenos textinhos breves para garantir que você possa se apresentar para o seu possível contratante, tá? Ele não é obrigatório, mas pode, por exemplo, compensar a falta de formação acadêmica de nível superior, tá? Que a pessoa, de repente, ela tem uma vasta experiência profissional numa área, mas não tirou diplomas naquela área, né? É alguém que já trabalhou, por exemplo, na área de construção civil, já fez diversos trabalhos nessa área, mas nunca tirou um diploma de engenharia. Ok, apresente o que você já fez, né? Num texto breve. Eu trouxe até um exemplo para vocês aqui. Gerente comercial com MBA Executivo Internacional pela Universidade Cato. Graduação em Administração e Inglês Fluente. Atuação na avaliação de mercado, produto e concorrentes. Responsável pela implantação de ações promocionais, venda direcionada e parceria com fabricantes, obtendo 10% de crescimento em média sobre o concorrente direto. Disponibilidade para viagens e mudança de cidade. Vejam que cada frase é bastante objetiva, o texto não é longo,
tá? Ele não é longo, pode até ser menor do que isso, ele pode até fazer um texto mais breve, mas ele deixa bem claro quem é esse profissional e o que ele pode oferecer para a pessoa que estará o contratando, inclusive destacando resultados positivos da sua atuação profissional. Isso é muito interessante. Então nós temos a formação escolar. E aqui, gente, eu estou mostrando para vocês as partes, já pensando numa organização, tá? Você fazer um currículo nesta ordem é mais interessante, deixa mais claro aquilo que o contratante quer. Então, primeiro, seus dados de contato. Logo em seguida, o que você pretende fazer. E depois, a sua descrição do que você é enquanto profissional. E agora, aquilo que justifica isso, que é a formação escolar e as experiências profissionais, né? Então, nós temos aí, primeiro de tudo, formação escolar. Inserir o local de realização da formação, onde você se formou, né? Onde você fez seu curso, tá? O curso que você fez e o período, tá? O período é a data de início e a data de conclusão de curso. Em geral, nós colocamos o mês e o ano apenas. Não precisa pôr dia nem nada. Mês e ano de início, mês e ano de término do curso. Não sei o mês, põe só ano. Mas tem que colocar o início e o fim do curso que você fez, tá? De preferência, você organiza as formações por data, da mais recente para mais antiga, porque o que eu quero saber como um possível contratante, eu quero saber qual é a sua última formação, qual a sua formação mais importante, etc. Até possível você combinar, né, colocar primeiro a mais recente junto com a mais importante, né? Mas em geral, a orientação é que você comece da formação que você acabou de fazer. E aí, claro, pode ser, no caso de vocês, alunos que estão em formação, né, que você não tenha terminado o seu curso. Não tem problema, coloque o curso que você não terminou. Você, para cursos ainda não concluídos, você faz como? Você apresenta a data de início e a data prevista de término do curso, porque você sabe qual é a data de término, você tem um período, né? Então você está fazendo aí um curso técnico na área de enfermagem, você tem 4 semestres para acabar. Então se você começou no início de 2020, né? Você tem aí 2020, segundo semestre de 2020, primeiro semestre de 2021, segundo de 2021 é quando você vai acabar. Então você coloca lá a data prevista de término, por exemplo, dezembro de 2021. É assim que funciona. E é importante que você selecione o que você vai colocar. Não coloque tudo, toda a sua formação. Não faz sentido, tá? A pessoa não quer saber todas as suas formações. Coloque aquilo que seja mais recente. Tá? A cada nova graduação alcançada, é aconselhável eliminar da listagem a formação mais baixa, como ensino fundamental, que não é mais relevante do ponto de vista objetivo, porque pensa, o cara tá lá colocando curso técnico em recursos humanos. Eu sei que ele já fez ensino fundamental, não preciso inserir o ensino fundamental. O suficiente é o curso técnico e a formação de ensino médio. Fui para uma faculdade, estou fazendo faculdade de administração. Não preciso colocar ensino médio. Se eu estou na faculdade, eu já fiz ensino médio. Sobra espaço para você inserir outras informações no currículo. E o contratante não está interessado nisso. Ele está interessado na sua formação mais recente e na formação direcionada para o seu universo profissional. Então, se você tem 2 cursos técnicos, você fez o curso técnico de enfermagem, terminou, não conseguiu se inserir, não conseguiu dar certo aquele curso, foi e veio fazer de novo, agora sim, um outro curso informática. Você tem os 2 cursos, qual que você coloca? Depende do currículo que você vai fazer, mas você não coloca os 2 juntos. Por quê? Porque você não vai achar uma vaga de enfermagem com informática. Essa não é o seu objetivo profissional. Muitas vezes você faz outros cursos, que são cursos de formação complementar à sua área, abordando aspectos específicos e dos quais você possua certificação. Então, por exemplo, eu sou um profissional da área de informática, né? Eu fiz informática, fiz o meu curso técnico e quando eu terminei informática, eu fui me especializar e fiz um curso aí breve de umas 20, 30 horas de design
em ambiente X, né? Algum aplicativo específico, algum programa e etc. Esse tipo de curso é muito bom e você deve incluir ele no currículo, tá? Todo tipo de curso relacionado ao seu objetivo profissional. Lembrando que o objetivo profissional é o que filtra todo o resto. Então, por exemplo, você foi lá e fez um curso de design de jogos. Tá? Além do curso de informática que você já tinha, você fez um curso de design de jogos. Legal! O que você faz? Você insere o curso, tá? E você coloca lá a instituição na qual você fez, o mês e o ano em que foi realizado, porque geralmente esses cursos são breves, né? Se ele for um pouco mais longo, você coloca o mês de início e de término. A carga horária é muito importante, você deve inserir a carga horária do curso. E dependendo do caso, se você achar necessário, os conhecimentos adquiridos no curso. Então, por exemplo, você fez esse curso de design de jogos, você fez no Instituto de Artes Digitais de São Paulo. Tá? Então você concluiu esse curso, você põe lá a data, concluído em outubro de 2012, carga horária 40 horas. E se você quiser, principais conceitos aprendidos. O que você estuda no curso? Criação de protótipos, conceitualização de projetos, documentação de design. Então você fez esses e o cara vai olhar e falar: ah, que interessante, ele tem esse curso. Às vezes um curso desse substitui a falta de experiência profissional. Por isso que é importante a gente sempre se atualizar e buscar cursos breves para complementar a nossa formação principal. Também é muito importante você dizer, se você tiver, o domínio de idiomas. E se você tiver, jamais minta no currículo sobre o domínio de um idioma estrangeiro, tá? Por quê? Porque é bastante comum que no momento em que for realizada uma entrevista com aquele candidato para a vaga, ele pegou o currículo, viu, veio a entrevista, o entrevistador questione sobre essa formação e às vezes até teste os seus conhecimentos, se ele tiver domínio daquela língua. Tá? Então não minta, não finja que você domina uma língua que você não domina. Se você tem apenas o básico de uma língua, tá? Você tem apenas o básico. Você não vai colocar que você é alguém que tem um domínio intermediário ou avançado de algo que você não domina. No futuro, isso pode depor contra você como profissional, certo? Então, defina o curso que você fez como básico, né? Inglês básico, espanhol intermediário, francês avançado. Deixe bem claro o que você fez e qual o nível que você tem. Ah, professor, mas se eu tiver só o básico, eu insiro? Porque eu não sou muito bom naquilo. Não insira. Não insira. Você acha que não vale a pena, você não tem o domínio suficiente? Não coloque. Dê preferência a colocar aquilo que você domina, certo? E se você fez um curso de línguas, se você efetivamente fez um curso numa instituição, então especifique a instituição, que nem o que eu falei antes dos cursos de atualização. Coloque lá o nome do curso, instituição, mês e o ano que foi realizado, tá? Ou o período que você fez o curso. Esses cursos de escolas de idiomas podem ser inseridos num currículo, sim, tá? Agora, muitas pessoas têm certificações de proficiência em línguas estrangeiras, que são certificados que você tira fazendo provas de proficiência que são oferecidas por diversos institutos nacionais e internacionais, tá? Se você tiver um certificado desses, você deve inserir essa informação no seu currículo, claro, porque esse tipo de certificado comprova efetivamente que você domina aquele nível de linguagem, tá? Então, por exemplo, inserir lá certificado de proficiência em inglês pela Universidade de Michigan, né, que é uma das provas internacionais que as pessoas fazem, obtido em janeiro de 2012. Ponha lá a data que você obteve este certificado. E aí vem a experiência profissional. Ufa, né? Agora eu vou falar daquilo que eu domino. Lembrando, você não tem experiência nenhuma, você nunca trabalhou na vida. O resto é que vai servir para encher o seu currículo e fazer ele atrativo. Tá? As outras formações educacionais, seus objetivos, etc. É isso que vai tornar o seu currículo mais atrativo. Se você tem experiências, foque muito nisso, trabalhe muito bem isso, tá? Então, insira as experiências relacionadas aos objetivos profissionais e a vaga almejada. Não coloque coisas que não tenham a ver com seus objetivos e com a vaga que você espera encaixar-se.
É muito importante saber selecionar a experiência que seja realmente relevante para a função pretendida, para não deixar o currículo perdido, porque senão a pessoa vê aquele bando de coisas e fala: o que esse cara quer? Assim como no caso dos objetivos, eu coloco objetivos muito abertos, muito esparsos, o cara olha e fala: mas esse cara não sabe o que ele quer, não sabe com o que ele quer trabalhar. Isso é ruim. Quando você for colocar a experiência profissional, coloque igualzinho você coloca a formação escolar. A instituição na qual você trabalhou, a empresa, né, o emprego que você exerceu, o cargo, o nome do cargo, da profissão e as atividades desenvolvidas. Porque às vezes a gente faz mais coisas ou coisas um pouco diferentes do que o nome diz, né? Então eu sou um assistente administrativo. Tá, ok, mas assistente administrativo faz uma pá de coisa. O que você fez lá, né? Então você especifica a sua atuação e também, claro, com o período de trabalho, né? Mês e ano de início naquela profissão e o término da sua relação com aquela empresa ou instituição. Da mesma forma que você fez com a sua formação escolar, você pode ordenar essas informações por data, geralmente da mais recente para a mais antiga, ou por relevância para o cargo que você pretende assumir, tá? Se você possuir alguns resultados positivos alcançados por conta da sua atuação, é possível apresentar esses resultados. Você põe uma frasezinha em poucas palavras, né? Desenvolvemos tais, alcançamos um crescimento de tantos por cento de vendas na empresa. Coisas do tipo, né? Ou você pode pegar isso aí e inserir lá naquele texto anterior em que você se apresenta, né? No momento que você fala sobre as suas qualificações profissionais. Pode-se incluir ainda, se você não tiver muita formação profissional e quiser criar uma boa imagem de você enquanto profissional, possíveis trabalhos voluntários que causam uma boa impressão a respeito do profissional, valorizando seu lado humano, além às vezes de projetos pessoais de destaque. Então, se você acha que certos trabalhos que você desenvolveu no seu cotidiano são interessantes para inserir num currículo que chamariam a atenção de um possível contratante daquela área, coloque, pode causar essa boa impressão, mas apenas se você achar que isso é válido e se isso complementar de verdade o seu currículo. O que não pode estar no currículo, jamais deve estar presente, tá? Muita gente procura modelos na internet. Se você digitar lá, modelo de currículo, você vai encontrar um monte de tipos de currículo, muitos deles com erros graves que diversos profissionais da área de gestão, da área de RH, apontam quando comentam sobre currículos. Um dos mais comentados é, claro, a foto. Tá? Não deve ter foto em currículo, a não ser que o contratante exista. Você está tentando uma vaga de emprego e no edital, lá na chamada para aquela vaga, tem lá, inserir currículo com foto. Beleza, aí você coloca porque foi pedido. Se não pedir, jamais coloque foto. Tá? Não coloque foto se o seu currículo for enviado sem o profissional pedir uma foto, sem o pessoal do contratante pedir uma foto. Também jamais coloque número de documentos pessoais, como RG, CPF, CRM, CNH, qualquer tipo de registro desse tipo é um documento particular, não deve constar em currículo. Currículo é uma coisa que vai de mão em mão. Se você manda isso para alguém com seus documentos, aquela pessoa pode se aproveitar, usar seus documentos, você não conhece. Então não coloque. Seus documentos vão ser pedidos no momento da sua contratação. Naquela hora específica que você conseguir o emprego, o seu contratante vai precisar dos seus documentos. Então não coloque nenhum número de documento no seu currículo. Além disso, evite chamar o currículo de currículo vitae. Tá? Essa era a forma clássica, é o nome do currículo, né? Currículo vitae é o nome original desse documento, quer dizer, currículo da vida, né? Na verdade é o histórico da sua vida, é isso que quer dizer o currículo, tá? Mas não chame currículo de currículo vitae, é uma forma desatualizada de nomear o currículo, é uma expressão em latim, não se usa mais essa forma para nomear currículos. Evite o uso de pronomes pessoais, especialmente naqueles textinhos de objetivos e qualificações que eu mostrei para vocês. Então não escreva eu atuei na área de desenvolvimento de projetos, tá? Escreva desenvolvimento de projetos, taranã, taranã.
porque a pessoa sabe que é você. Não coloque, não é um documento que você deve escrever em primeira pessoa. Lembrando que documentos técnicos devem prezar pela impessoalidade. Então não coloque-se em primeira pessoa. Jamais ensine informações negativas sobre você, como demissões, motivo da saída do emprego anterior, possíveis problemas de saúde que você possua. Tudo isso são coisas que, se forem necessárias, serão tratadas numa possível entrevista de emprego. Agora, por que você vai colocar lá, saiu da empresa, motivo, aí você coloca demissão por justa causa. Poxa, eu não quero esse profissional, ele foi demitido por justa causa, né? Não importa o que ele fez, eu não quero esse profissional. Então não insira informações que deponham contra você, tá? Bem como não coloque nome de parentes, como pai, mãe, cônjuge, filho. Nada disso é importante, o seu currículo é seu currículo, certo? Nenhum tipo de referência a pessoas do seu cotidiano deve aparecer. Não coloque referências pessoais, no sentido de indicado, como aquela carta de apresentação que eu comentei. Se você quiser enviar uma carta de apresentação, envie em separado, tá? Num outro momento, quando for fazer entrevista de emprego, você leva a carta do seu antigo contratante para se apresentar. Agora, no texto do currículo, não coloque referências pessoais, tá? Também não coloque pretensão salarial. A pretensão salarial só deve ser informada se a empresa solicitar. Da mesma forma que a foto. Se a empresa não pediu que você coloque, ou se você está mandando um currículo, está distribuindo o currículo para diversos locais, você não coloca pretensão salarial, tá? Não é necessário, não é elegante fazer isso, tá? Se o currículo foi enviado digitalmente por e-mail, por exemplo, não envie em formato Word, mas em PDF. Por quê? Porque o PDF é um tipo de arquivo não editável. O Word pode ser editado, a pessoa pode mexer no seu currículo. E não é legal, né? Então, no momento que você for enviar um currículo, envie-o em PDF, se você for enviar em versão digital. E jamais em formato Word, tá? Ou qualquer formato de texto que seja possível de ser editado por quem receber ou pela mão de quem passar aquele currículo. E como eu disse, carta de referência, certificado, qualquer outro anexo, não coloque isso no currículo. O currículo não traz esses documentos. Depois, num outro momento, se você quiser levar isso, aí você vai ver com o contratante, ele pode te pedir esses documentos, etc. Mas no momento que você manda o currículo, você não manda anexos ao currículo, você manda apenas o currículo. A comprovação desses dados vai vir pelo próprio contratante, que vai procurar na internet, vai procurar com os órgãos dos quais você fez o curso, se o que você está falando é verdade, ou depois, no momento em que ele te chamar, aí ele pede para você, nós queríamos tais certificados e tal, aí você manda. Mas no momento que você apresentar o currículo, não. Assim como o currículo, diferente de outros documentos que nós veremos, né, como a carta comercial, o ofício, etc., não tem data e não tem assinatura. Então não existe isso em currículo. O currículo é apenas a sua apresentação pessoal das suas informações profissionais e formação educacional. Essa aula, ela tem, como eu já falei, o objetivo de servir como um complemento às aulas de LTT, no que diz respeito à apresentação de documentos técnicos e linguagem técnica. Eu espero que ela tenha sido útil para vocês, tanto no sentido de apresentar esse modelo de documento, como no sentido também de auxiliar vocês a desenvolver um documento profissional técnico, currículo, que te traga o seu objetivo, que é se inserir de maneira adequada dentro do ambiente profissional que você deseja, tá? Eu desejo boa sorte para vocês aí na sua empreitada por um bom emprego e a gente se fala na próxima. Abraço, até mais.